Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Como vocês estão? Segundou, segunda-feira mais que especial. Hoje é dia do Festival de Wizak, então é um dia auspicioso, um dia da gente empreender coisas novas. Já passou Carnaval, já passou Semana Santa, né? Aqueles feriados prolongados aí do início do ano já passaram. Agora é hora da gente olhar para as nossas questões, da gente buscar, né, a nossa reforma íntima, da gente avançar, né? Dizem que o segundo período do ano é o melhor período. Eu sei que você vai falar assim, nossa, Andréia, mas a gente está no início de maio ainda, sim. Mas agora é a hora da gente construir a nossa melhor versão, né? A gente não precisa ficar esperando amanhã. E hoje eu vou falar sobre o poder dos contos, né? E como a contoterapia ela faz um trabalho gentil e amoroso na nossa psique. E eu tenho um convite para fazer para vocês. Então, seja bem-vinda, Babi Bárbara, sejam bem-vindos, Samuca, vamos chegando, deixa eu enviando a setinha aqui, gente, avisando que nós já estamos aqui ao vivo, online, para que as pessoas possam ir entrando aqui para esse nosso bate-papo gentil, amoroso. Como é que foi o final de semana? Vão me contando aí. Caminhando aqui. Isto. Prontinho. Gente, como eu falei para vocês, hoje eu vou contar para vocês um conto. Um conto de Zabô. Zabô é alfaiate. E é muito interessante esse conto. E eu não vou dar spoiler agora não, eu vou deixar vocês sentirem, vocês perceberem como que ele reverbera dentro de cada um de vocês, né? Qual que é o sentido, qual que é o significado que esse conto vai trazer para vocês. A gente já pode ir começando, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes, não é para você responder agora, mas só para você guardar essa pergunta, depois do conto você responde, tá? Mas é só para você ficar com essa pergunta aí. Quantas vezes você vestiu o que te mandaram vestir, calou o que queria gritar e seguiu por caminhos que não eram os seus? Guarda essa pergunta. Aí agora, no conto, depois eu vou te pedir para responder essa pergunta. Não é para mim, é para você, tá? Então eu vou repetir. Quantas vezes você vestiu o que te mandaram vestir? Calou o que você queria gritar e seguiu por caminhos que não eram seus? Quantas vezes, gente, a gente faz isso? Quantas vezes isso acontece conosco na nossa vida, na nossa jornada? Então, vamos começar com o nosso conto de hoje. Respirem fundo, lento e profundamente. Abram os ouvidos para receber essa história. Um homem veio a um Zabô, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isto. Basta você puxar a ponta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia isto, ele notou que a lapela do paletó estava com a ponta enrolada em vez de estar rente. Isto? Perguntou o alfaiate. Isto não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. Então vamos imaginando a cena, né? Ele já estava com a mão puxando aqui a parte, né, do colete e agora ficar assim com a parte da lapela que estava enrolada. Segurar com o queixo.
O freguês obedeceu e, quando o fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta, o famoso gavião, né, gente? E que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso, disse o alfaiate. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno, com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada no gancho, 2 velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Mr. Easton, meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Igen, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? O que essa história diz para você? Qual é a sua cena dessa história? Quantas vezes nós vestimos roupas que não nos cabem? E eu não estou falando de roupa externa. Eu estou falando de situações, de lugares, de emoções que às vezes são implantadas e nós vamos ali recebendo no nosso íntimo. É só você ser boazinha que tá tudo certo. É só você não falar tanto, fica na sua que tá tudo certo. É só você trabalhar mais um pouco, aguentar mais um pouco, esconder mais um pouco. É só você se calar, é só você fingir que não viu, não é assim? Que muitas vezes a nossa cultura nos expõe ou nos mostra como um caminho e a gente vai calando, a gente vai ceifando, a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai deixando de ser quem a gente é e a gente vai perdendo a referência quanto a nós mesmas, nós mesmos, porque isso também acontece com os homens, mais com as mulheres. Então, gente, esse conto do Zabô, ele nos mostra assim profundamente como que a gente vai aceitando essas colocações e são tão sutis. Ora, nem pense nisso, é só você fazer isso. Ora, não, isso aí é fácil, faça isso que tá tudo certo. E a gente vai se aleijando, para caber nas expectativas do outro. A gente vai se aleijando quando deixa de falar. E às vezes é tão impactante que a gente precisa de anestesiar para a gente não sentir, para a gente não pirar, né? Aí a gente começa a ir para os impulsos de comida em excesso, né? De bebida em excesso, às vezes de jogos em excesso, sexo desregrado em excesso, pornografia, né? Quantas pessoas hoje não são viciadas em pornografia? Eu não estou aqui julgando ninguém, quem sou eu para julgar? Mas eu estou falando que é uma válvula de escape, é uma fuga. É uma fuga para um vazio que tem dentro da gente. Às vezes a gente busca uma coisa externa, uma coisa para remediar, que não vai ser o que vai nos curar. Em bebida, em droga, em remédios. André, você está falando contra a medicação? Óbvio que não. Óbvio que não. A medicação é uma bênção. A medicação é necessário. Mas é importante também, e mais importante ainda, é a gente olhar a causa para que a gente tome aquela medicação o tempo necessário, enquanto nós estamos tratando ali a causa, para depois, passou aquele tempo,
né, estabilizou, já sei qual que é a causa, tratei a causa, beleza, não preciso mais da medicação, da remediação, porque remédio é remediar. Né? Então, gente, a gente precisa olhar para isso, né? Sair dessas dramaticidades que a cultura nos impõe. E às vezes a gente pensa, meu pai, minha mãe, não, é o ambiente de trabalho, é a nossa própria cultura, né? Isso não vem agora dos nossos pais, isso vem há séculos, né? Você tem que se calar. Muitas vezes a minha avó falava assim para minha mãe, ruim com ele, pior sem ele. Minha mãe, meus pais numa crise de casamento, né? Um negócio muito desandado. Não é ruim com ele, pior sem ele. Depois que eles separaram, eles tiveram muito mais respeito um pelo outro. Ficou muito melhor do que estava antes, sabe? Mas não, a nossa cultura abafa, tolera, né? Resigna. A resignação, ela é muito diferente de eu tolerar tudo, de eu ter que tolerar tudo. Às custas da minha própria saúde, às vezes física, mental, emocional. E ficar ruminando aquilo o dia inteiro. Gastando toda a minha energia, né, naquela ruminação mental, naquela dor. Então, para quem chegou depois, eu contei um conto hoje do Terno do Zabô. Vale a pena assistir, né? Oi, Fê, bom dia. Bom dia, Janiele. Bom dia, Isabela. Bom dia, Cristiane. Samuca já tava. Então, gente, vale a pena assistir depois o inicinho dessa live. Eu vou deixar gravada aqui, porque nós estamos falando aqui do que, né, aquelas roupas, e nós estamos falando, né, eu coloquei aqui, a gente fez como uma metáfora, um conto, mas nós não estamos falando de roupa, né, mas aqui era uma roupa que não nos cabe, que nos aleija, e a gente vai se deixando. E às vezes até no externo mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que estar dessa forma, senão eu não vou ser aceita. Eu tenho que me portar assim, eu tenho que me vestir assim para eu ser aceita pelo outro. A gente às vezes está querendo sempre caber nas expectativas do outro. Gente, isso é muito pesado, porque eu me anulo para ser o que o outro espera de mim. Se o outro não gostar de mim do jeito que eu sou, e isso não me faz, gente, não me chancela a ser arrogante, a ser uma pessoa intolerável, né? Eu estou falando da essência. A nossa essência, ela é pura. A nossa essência não é arrogância. A nossa essência não é intolerância, né? Isso aí também são desvios, são distúrbios, né? Porque quando a gente está no meio, como o Buda fala, o caminho do meio, a gente está em equilíbrio. Quando eu estou na minha arrogância, quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, né, e o outro tem que me tolerar porque isso faz parte da aceitação, eu estou em desequilíbrio, eu estou ou no 8 ou no 80, né, eu não estou num caminho de equilíbrio. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de relação de ganha-ganha, né, de troca justa, onde eu dou e recebo e eu não me anulo para agradar o outro. Onde eu aceito o outro do jeito que ele é e eu também posso me expressar e ser quem eu sou, na minha pura forma, na minha pura essência. Tem uma parte aqui que eu marquei para falar para vocês. Bom dia, Aline, porque eu acho que vale muito a pena, né? E tem tudo a ver com esses encaixes que a gente faz, né? E a gente se coloca numa caixa. E às vezes a caixa é tão apertadinha que ela não nos deixa crescer e expandir. E a gente vai atrofiando para caber dentro daquela caixinha, né? Existe um ditado que diz: é impossível voltar às origens. Não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. Olha que lindo. E não é apenas possível, é indispensável. Quando a gente está fora da nossa própria conexão, quando a gente está vivendo uma vida árdua demais, seca demais, a gente resseca a pele, a gente o olho para de brilhar, a gente resseca a alma. E isso, gente, é um caminho para a morte.
A morte física, Andréia, também pode ser, sim. Às vezes um adoecimento, às vezes uma doença autoimune. Hoje, mais do que, acho que nunca na nossa história, tivemos tantas doenças autoimunes, tanta depressão, tanta síndrome de pânico. Nós estamos aí com a depressão e a ansiedade ali, ó, no mal do século. Por quê? Por quê? Porque nós estamos no piloto automático, porque nós estamos vivendo essa vida totalmente automatizada, porque nós esquecemos quem nós somos. Nós perdemos a conexão com a natureza. Inclusive, eu aqui e a natureza lá, né? É claro que não são todas as pessoas, mas a maioria de nós estamos vivendo uma vida mecanizada, automatizada, industrializada. André, o que eu vou fazer? Olhar para dentro, se conectar com a sua essência. Buscar algo que te dê prazer. Quando a gente cuida da gente, né? E das pessoas que moram dentro da gente, tem um livro que fala, gente que mora dentro da gente, são muitas vozes. Elas querem ser ouvidas. Elas querem receber atenção. Quando a gente faz isso, fica mais leve. Eu não preciso viver na raiva, com isso aqui trincado, esperando alguém para me soltar ali. Ou soltar em mim. Eu não preciso ficar igual uma panela de pressão, só aquele... para qualquer hora mandar essa tampa no teto. Porque eu estou na selva de pedras? Sim. É fácil? É de sair? Não. Acho que o Elon Musk não está ainda com a nave pronta para ir para Marte. Também não sei como é que seria lá. Mas é aqui que a gente vive, aqui é a nossa casa, aqui na Terra. Mas eu posso fazer aqui a minha melhor viagem, aqui mesmo onde eu estou, cuidando da minha mente, da minha alma, do meu corpo. A gente dorme mal, a gente come mal, a gente não se olha. E a gente não tem tempo nem pra gente, né? E como que a gente quer ter uma boa vida? Como que a gente quer viver em paz? Como que a gente quer viver sem dor? Hora ou outra, os sintomas vão começar a aparecer. Ai, Andréia, mas como assim? É claro, o corpo vai gritar, a alma vai gritar, olha, não tá bom desse jeito. Ou você para por bem, você vai parar por mal, cedo ou tarde, você vai ter que parar do jeito que você tá fazendo. Não tá bom. Muda o jeito, muda a forma, muda a energia. Às vezes as pessoas têm medo de vir para terapia, achando que elas vão precisar de mudar de casa, de mudar de emprego, de mudar de marido, de mudar de esposa, de mudar de planeta, de mudar de país. Não é assim que funciona. Às vezes você só tem que mudar a sua forma de ver. A terapia não é para trazer ruptura. A terapia é para trazer bem-estar. A terapia não é para fazer um estrondo na vida da pessoa. A terapia é para trazer paz, é para trazer bênção, é para trazer entendimento. E às vezes a gente pensa que é com o outro e é com a gente mesmo. Não é com o outro, gente. Nada é com o outro. Tem um videozinho, uma animação, que o cara morre de acidente, né? E ele fala assim, quando ele encontra com Deus, e ele pergunta pela família dele, e aí Deus fala, nossa, eu acho tão interessante que vocês acabam, né, de fazer a passagem e tal, vocês já querem saber pelos que ficaram, isso é o amor. E aí na conversa, em algum momento ele fala assim, tá, e os outros? Aí Deus fala assim, que outros? Eu fiz isso aqui tudo pra você. Gente, nós somos uma unidade. Nós saímos da mesma fonte, então nós somos fractais separados. Não existe o outro, é só você, só eu. Eu sou o outro você. Você que está me vendo agora, que vai viver depois, é o outro, uma outra parte minha. Quando eu me curo, você se cura. Quando a gente elevar o quantum de cura no planeta, nós vamos atingir outro patamar energético, vibracional, emocional, espiritual. Porque não tem isso. Vocês já ouviram falar da experiência do 100º macaco? Vale a pena. Dá uma olhada no Google, no ChatGPT, onde vocês quiserem. Experiência do 100º macaco.
Eu vou só fazer uma pincelada, mas se depois vocês quiserem pesquisar, eu acho que vale a pena. Uma ilha, né? O macaco aprende uma coisa. E ali todos veem que aquilo é bom. Nossa, que bacana, né? Os macacos falam, nossa, top, uai, esse trem é bom. Macaco tudo mineiro. E aí, depois de pouco tempo, em outra ilha, que tá a quilômetros de distância, os outros macacos começam todos a fazer igual. Porque é um pensamento coletivo. Tem uma energia que nos move e que ela tem informações. A gente, nas constelações, a gente chama isso de campo mórfico, campo morfogenético. Na sua família, com certeza, se você observar, tem uma criança, ou um adolescente, ou uma pessoa mais jovem que não conheceu o bisavô, ou a avó, ou a bisavó, mas que tem um comportamento muito parecido com o daquela pessoa. Aí você pode falar assim, mas herdou. A gente não herda só os traços físicos. Através da genética, a gente herda comportamentos e traumas também. Porque as células têm memória e tem esse campo. E esse campo tem todas as informações do nosso sistema. Por isso que a gente fala das lealdades invisíveis. Fala assim, mas fulano nem conheceu. Como é que ela pode estar repetindo isso? Porque esse campo de informação está aí para todo mundo. E as almas mais sensíveis às vezes vão lá e pegam. Então, gente, as coisas são muito maiores do que a nossa vã filosofia, né? Do que a gente está descobrindo, do que a gente está aprendendo. Mas uma coisa eu posso te garantir. É importante cuidar do que tem aqui dentro. É importante cuidar da alma, é importante cuidar do coração. Mente, alma, coração. Céu, terra, coração, né? O que está na terra, o que está no céu. Porque se eu fico olhando só para o céu, eu perco o que está na terra e eu vim para cá para ter uma experiência terrena, né? Senão eu estava lá no céu. Se eu não precisasse de estar aqui, eu estava lá. Então, eu não me desconecto de lá, mas eu preciso também estar vivendo a minha experiência aqui. E a gente se perde no meio do jogo. A gente fica só agarrado aqui na matéria. Ai, matéria. Tô mostrando aqui pra vocês, né? Essa bíblia pra psique feminina. E aí eu perco o melhor da festa, que é o caminho do meio, que foi a grande sacada de Buda, quando ele entendeu que não era nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que não adiantava ele ficar fazendo aquele jejum ali sem comer nada, para judiar do corpo, porque ele precisava do corpo para fazer a missão dele aqui. O corpo é uma bênção. A gente fala, mas a carne é fraca. Fraca é a mente, né? O corpo só faz o que a mente determina. A gente que não fortaleceu a nossa mente. A gente que não tomou decisão diferente. Não é assim? E aí a gente fala que a carne é fraca. Quando ele entendeu isso, com 6 dias ele iluminou. Porque ele entendeu que era o caminho do meio. Que era o equilíbrio. Equilíbrio, gente. A palavra é o equilíbrio. Então, falando disso, eu quero convidar todas vocês, para esse novo ciclo terapêutico. Por que é um ciclo terapêutico, Andréia? Porque esses contos, a doutora Clarissa levou 20 anos para escrever esse livro, gente. 20 anos para escrever um livro. Ela viajou para procurar na origem essas histórias, esses contos que estão aqui. Ela levou esse livro na editora 39 vezes. 38, na 39ª que foi aceito. 38 vezes foi negado. E ela continuou persistindo. Por quê? Porque ela sabia o valor que esse livro tem. Ela sabia o valor do trabalho dela. Quantas vezes a gente... Qual de nós iria até a 39ª vez? Talvez eu desistiria na 3ª, falando, não dá. Mas ela acreditou nela. E é isso que a gente precisa, acreditar na gente. Fazer a travessia, pagar o preço. Eu sei que isso aqui que tem aqui é bom. Ela sabia o que ela tinha feito. E ela bancou isso. E esse livro só não é um best-seller, como ele é um long-seller. Quer dizer, está acima de best-seller. Desde quando ele foi publicado, ele é vendido, sai edição nova. Pra vocês terem ideia, eu tenho as 2 últimas edições, tenho esse e tenho esse. E já saiu um depois desse agora, tá mais recente. E ele sempre tá na ponta
de vendas e tem milhares de grupos ao redor do planeta, grupos de mulheres que se reúnem para estudar, para se terapeutizar, para trabalhar a psique com esses contos desse livro. Então, isso aqui é uma pérola, é uma joia. E é por isso, quem me conhece, né, as pessoas que já foram atendidas por mim ou que já fizeram algum curso comigo, sabem o quanto eu valorizo coisas boas que eu não vou levar para os meus atendimentos, coisas que eu não acredito. Para começar, eu tenho que ter experimentado primeiro. Eu só posso levar o outro até onde eu fui. Então, este é o convite. Dia 28 de maio, a gente começa o grupo terapêutico, o novo grupo terapêutico, com os contos do livro Mulheres que Correm com Lobos, tá? A contoterapia é uma bênção. Por quê, Andréia? Porque é a linguagem simbólica em ação. Porque aquilo que eu falei do inconsciente coletivo, que nos permeia, que está lá no nosso inconsciente também, que faz parte daquele coletivo, aqui o conto ele entra. E a gente fala que o conto dá conta, o conto nos acessa nesse lugar e de uma forma leve. Quem é que não gosta de ouvir uma história? O quão a gente gosta de ouvir uma história, né? E essas histórias nos acessam e através desses contos a gente olha para a nossa própria realidade, para a nossa própria vida e a gente busca lá aquela chave interna. Por que é interna, Andréia? Porque o meu caminho é um, o caminho da Andréia que está aqui comigo é outro, o caminho da Fátima é outro, da Maria Helena é outro, da Aline é outro, da Simone é outro, da Cris é outro, sabe? Cada um, da Lu é outro, cada um vai ter o seu próprio caminho, cada um vai saber da sua própria jornada, mas o conto vai falar com todas nós. O conto tem esse dom de falar com todas nós. Eu participo, né, do grupo de supervisão, né, da minha formação, e eu acho que eu vou ficar nesse grupo muitos anos ainda, porque é uma delícia, é uma supervisão, é uma aula que eu não quero que acabe, de tão boa que ela é. E tem centenas, né, de mulheres ali, às vezes a gente tem 200 mulheres e tal. E o conto fala com todas. E eu tenho certeza que se a gente colocar numa sala 20 mil mulheres, o mesmo conto vai falar de forma diferente com as 20 mil mulheres. É isso, gente. Então, essa linguagem simbólica, essa é uma linguagem universal, por isso que o conto fala com todas nós, simultaneamente. É uma linguagem universal do nosso inconsciente. E foi isso que o Carl Jung e a doutora Clarissa perceberam, né? Por isso que eles usam as metáforas, os arquétipos, a linguagem simbólica. E foi isso também que Jesus percebeu, né? Que ele trouxe pra gente lá com as parábolas, lá naquele tempo, né? E que até hoje a gente as usa, até hoje a gente as estuda, né? E elas falam com a gente hoje da mesma forma como elas falavam conosco há 2000 anos atrás. Então, gente, a linguagem simbólica, ela fala sem dizer, mostra sem explicar e foca, toca sem invadir. Não é invasivo, é leve, é gostoso, é prazeroso de ouvir. É a linguagem dos sons, da arte, da alma. A gente vai falar direto com a alma, né? Então, enquanto a linguagem lógica é direta, racional e analítica, a simbólica fala com a parte mais profunda do nosso ser, aquela que guarda as memórias, desejos, feridas, medos e potências. Segundo Jung, o símbolo é a forma que o inconsciente se comunica conosco. Ele dizia, os símbolos são manifestações espontâneas do inconsciente e carregam consigo aspectos ocultos da psique. Então, olha que preciosidade, né? Só isso aqui já valeria, né, todo esse trabalho, mas ainda tem mais. Por que tem mais, Andréia? Porque nos nossos encontros de 2 horas, às quartas-feiras, durante 12 semanas, de 19 às 21 horas, além da gente ler o conto, a gente vai comentando, né? Então é muito rico, porque eu tenho um ponto de vista, a Andréia tem outro, a Aline tem outro, a Lu tem outro. Então isso enriquece, fala, como é que eu não tinha pensado nisso? E a gente expande a consciência de uma forma. Além disso, a gente ainda faz exercícios sistêmicos, entende? Então a gente trabalha o conto, a gente trabalha a nossa psique, a gente não entra num encontro desse, né? Numa terapia dessa em grupo,
e sai da mesma forma. É impossível, não tem jeito da gente sair. A gente pode até não tomar a solução se a gente não quiser, né? Mas a gente vai acessar isso dentro da gente. A nossa alma vai nos mostrar o caminho. Então, por quê? Porque a gente vai estar falando diretamente com o nosso campo psíquico, né? Então, é um trabalho terapêutico, né? Sem sofrimento, né? Que sai daquele discurso racional, daquela terapia convencional. E eu não tô falando que vocês não devam fazer terapia convencional. Inclusive, tem pessoas que estão nesse grupo que levam, né, o que acessaram para terapia, né? Mas vem mais insights, gente. A gente tem mais acesso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no inconsciente diretamente. É ali, ó, na veia, sabe? Então, dia 28 a gente começa. Eu espero, né, que se você sentir esse chamado no coração, você venha. A gente tá com uma condição especial pro mês das mães, o mês de maio, né? Eu fiz isso tanto nas constelações, semana passada eu fiz tanta constelação, foi uma delícia, uma maravilha. Nós ainda temos algumas questões com os nossos genitores, com os nossos antepassados, né? Então, eu fiz essa condição especial agora e tem o link na bio do meu Instagram e tem um cupom DESPERTAR. Tá? Quando você for lá adquirir o produto na Hotmart, com o cupom DESPERTAR, você vai ter 12% de desconto até o dia 20 de maio. Então, gente, vem, vai ser uma jornada deliciosa, sabe? Além de trabalhar a nossa psique, é um encontro gostoso, é um encontro gentil, é um encontro amoroso. Eu tenho pessoas assim que estão nesse grupo, né? Eu tenho dificuldade e tal, e agora ela tá assim, meu Deus, tô doida para chegar o dia do encontro. Então, não percam. Vamos juntas. Eu sei que vai fazer todo sentido para você, como fez para mim, como faz para mim, como cada reunião, cada encontro é mais gostoso, é mais prazeroso e como eu vou descobrindo, né? Mesmo eu tendo já lido o livro, já estudado, ainda assim eu estou trabalhando outras camadas da minha psique. Eu tenho uma amiga que já leu esse livro 18 vezes. E ela falou que ainda não parou, que cada vez que ela lê, eu não tinha visto isso. Então, são descobertas que a gente faz de nós mesmas, né? Que a gente pode conhecer o planeta inteiro. Se a gente não conhecer a nós mesmos, nós vamos ser mendigas mesmo, pobres, né? Porque o conhecimento está aqui, né? O verdadeiro tesouro está aqui dentro. Quando eu me conheço, tudo à minha volta muda. Tem um jargão que é do PNL, que eu achava assim, ai meu Deus, eu não gosto disso. Mas depois eu falei, opa, tem que tirar o chapéu, né? Tem que pedir desculpa aqui pra PNL, porque isso é verdade. O mundo muda quando você muda. Então o mundo muda, gente, quando a gente muda. E esse é um convite para essa mudança. Se você sente que tá na hora de você mudar, faça isso agora, né? A gente tava comentando no grupo na terça-feira passada, que às vezes as pessoas, né, esperam estar mais velhas, assim como eu, e a gente precisa levar isso tanto para as mulheres mais velhas, mas quanto também para as mulheres mais novas, porque às vezes a gente atravessa tantas noites escuras e às vezes é tão desnecessário quando a gente tem conhecimento, né? Às vezes a gente fica a gente se enquadrando, né? Aceitando tantas coisas que quando a gente já tem mais amadurecimento, mais conhecimento, a gente não faria. Então, eu penso que todas as mulheres são muito bem-vindas nesse grupo e vai ser importante para todas, podem ter certeza. Então fica feito esse convite, qualquer coisa me chama no direct, me chama no WhatsApp, tá? Vai ser uma alegria a gente começar essa nova jornada da nossa vida, da nossa alma juntas. Um beijo, fiquem com Deus. Quem chegou depois quiser assistir a live, ela vai ficar gravada. Esse conto é muito significativo, gente, muito significativo mesmo, né? Vamos olhar para essas nossas questões e qual o terno que eu tô vestindo, qual é a roupa que está me cabendo ou que eu estou deixando que me caiba, né? Deixando ficar, mas que não tem nada a ver comigo. Eu estou vestindo, né, interna e externamente o que eu quero ou eu estou fazendo para agradar o outro? Eu estou me calando para agradar o outro? Eu estou calando a minha voz? E esse grito interno, o que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com essa dor? Né? Então, é importante a gente olhar para essas questões. Lindo dia, linda semana. Fiquem todas com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Qualquer coisa, eu tô aqui.